Olá, aqui estamos outra vez em nome do soberano Criador dos céus e da terra, o Senhor Jesus Cristo. Estamos dando prosseguimento à minha exposição da minha tradução do Evangelho de Lucas. Estamos agora chegando ao verso 36 do capítulo 7. Olha, eu vou ler o texto todo, é meio extenso, 36 a 50, mas é um único episódio. Depois a gente volta e comenta. Mas vamos pegar a sequência inteira. Então eu vou ler a partir do verso 36. Aí um dos fariseus o convidou para tomar uma refeição com ele. E entrando na casa do fariseu, reclinou-se à mesa. Com isso, uma mulher da cidade que era pecadora, ao saber que ele estava reclinado na casa do fariseu, ela trouxe um frasco de alabastro com perfume e, parada atrás de Jesus, a seus pés, chorando, ela começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas e ficou enxugando-os com seus cabelos. E ela ficou beijando seus pés e ungindo-os com o perfume. Enquanto o fariseu que o havia convidado observava aquilo, ele dizia consigo: se este homem fosse profeta, ele saberia quem está tocando nele, que tipo de mulher ela é, pois ela é pecadora. Aí Jesus reagiu e disse-lhe: Simão, tenho algo a dizer-te. E ele disse: Mestre, diga. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 denários e o outro 50. Como eles não tinham com que pagar, ele perdoou a ambos. Então me diga, qual deles o amará mais? Aí Simão respondeu e disse: Suponho que aquele a quem mais foi perdoado. E ele lhe disse: Julgaste bem. Então ele virou-se para a mulher e disse a Simão: Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa, tu não me deste água para os pés, mas ela molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Tu não me deste beijo, mas desde que entrei ela não para de beijar meus pés. Tu não ungiste a minha cabeça com óleo, mas ela ungiu meus pés com perfume. Portanto, eu te digo, os muitos pecados dela têm sido perdoados, porque ela amou muito. Mas a quem pouco é perdoado, esse ama pouco. Então ele disse a ela: Teus pecados são perdoados. Os outros reclinados começaram a dizer dentro de si: Quem é este que até perdoa pecados? Aí ele disse à mulher: Tua fé te salvou. Vai para dentro de paz. Agora, precisamos entender aqui no verso 36 que aquele convite não foi amigável. O fariseu convida Jesus para uma refeição, mas o convite não foi amigável, não. Eles estavam procurando como alcançar Jesus. O que ninguém estava esperando é a atuação daquela mulher. Quando aqui diz que ela era pecadora, provavelmente era mesmo uma prostituta da área. Parece que o fariseu até que sabia bem quem ela era e tal. Agora, essa mulher, convenhamos, ela era desesperada. Ela não estava gostando daquilo que ela era, ela queria realmente uma nova vida. Mas não tinha achado como mudar até a vinda do Senhor Jesus. Então, ela agora, você pode entender que nada daquilo foi fácil para ela, está doido? A casa estava cheia de gente, não era só Jesus, tinha outras pessoas ali reclinadas, fariseus provavelmente,
cada um mais difícil que o outro. Mas ela era desesperada e era determinada. Ela queria mesmo. Então ela vem. Ela começa em pé, mas fatalmente ela teve de se ajoelhar porque Jesus estava reclinado num tipo divã. Ele não sentava em cadeira, não, ficava deitado, ele apoiado, ele sendo destro, apoiado no cotovelo esquerdo, comia com cabeça para dentro, perto da mesa, e, portanto, os pés aqui fora, bem no jeito. Então, quanto a isso, a mulher não teve dificuldade de alcançar os pés, estavam bem cá fora no jeito. Mas ela, fatalmente, teve que se ajoelhar, porque os pés estavam lá embaixo. Então, ela ficou lá chorando, com as lágrimas caindo mesmo nos pés do Senhor Jesus, ficou depois enxugando com os cabelos. Naquele tempo as mulheres não cortavam cabelo não, então cada mulher tinha cabelo bem comprido e não seria difícil quanto a isso. Ficou beijando os pés, agora ficou mais difícil, ficou beijando mesmo os pés e ungindo com o perfume. E ela ficou lá algum tempo, isso não foi um instante nem dois também não. E todo aquele tempo o fariseu estava lá criticando no seu coração. Ah, não, se ele fosse um profeta, não iria nem permitir isso, porque sabe, ele sendo profeta saberia que tipo de mulher. Ele, sem ser profeta, sabia porque ela deve ter sido daquela redondeza. Mas Jesus, então, ele toma a iniciativa e diz, Simão, eu tenho alguma coisa aqui. Pois não, pode falar. Aí, dois devedores, um deve muito, outro deve pouco. Simão dá a resposta esperada. Imagino que aquele que foi perdoado mais é que vai amar mais. E Jesus concordou com ele, tudo bem. Mas agora, Jesus vai dar o motivo pelo qual ele colocou aquela parábola. Exatamente a mulher. Então Jesus vira para a mulher, mas está falando com Simão. Então ele contrasta a mulher fazendo o que o próprio Simão não tinha feito. Ele não deu água, ele não deu óleo, Então, ele, de certa forma, está dando uma lição no velho Simão. Essa mulher está fazendo mais do que você. Mas o que a mulher queria? Ela queria mesmo o que Jesus deu, perdão de pecado, porque ela queria uma vida nova, ela queria mudar. Então ela queria perdão de pecado, isso que ela queria mesmo. E Jesus entendeu tranquilamente o que estava acontecendo no coração dela. Aí Jesus, 47. Eu te digo, os muitos pecados, Jesus não está facilitando não, né? Os muitos pecados dela têm sido perdoados. Já foram perdoados. Porque ela amou muito. Mas a quem pouco é perdoado, esse ama pouco. Seria o caso do próprio Simeão, ou Simão, no caso, também. Aí, Jesus, verso 48, ele se dirige direto a ela. Teus pecados são perdoados. Aí os outros, mas o que é isso? Quem pode estar tão... Mas quero agora o verso 50. Jesus disse à mulher, tua fé te salvou, vai para dentro de paz. Exatamente assim no texto. Não é a primeira vez, não. Jesus nunca disse vai em paz. Está assim na sua Bíblia talvez. Não. Jesus sempre vai para dentro de paz. São coisas bem diferentes. Você diz para alguém, pode ir em paz. É que não tem assunto ainda
pendurado, estamos bem, pode ir. Agora, Jesus dizendo vai para dentro de paz é outro assunto. Jesus estava dizendo para ela ir para dentro do âmbito de paz. Então, a vida dela seria agora caracterizada por paz, o que não era antes. Em outras palavras, Jesus está dando a ela exatamente o que ela queria, era uma nova vida. Isso que ela queria e é isso que Jesus deu. Tua fé te salvou, vai para dentro de paz. A vida dela agora seria caracterizada por paz, seria outra vida diferente. De fato, ela encontrou salvação. Podemos prosseguir então, vamos ao capítulo 8. Chegamos ao capítulo 8 e, no caso, temos que ler versos 1 a 3. Depois disso, aconteceu que ele começou a andar de vila em vila e de povoado em povoado, pregando e proclamando as boas novas do reino de Deus, e os 12 estavam com ele. E algumas mulheres o sustentavam com seus bens. Elas haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças, a saber, Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, um oficial de Herodes, e Susana, e muitas outras. Até aí. Então, nós aqui temos o segredo, a explicação de como que Jesus foi sustentado. Ele, andando sempre, não poderia exercer sua profissão de carpinteiro. Pior ainda, não era só ele, agora ele estava acompanhado dos 12. Então, era no mínimo 13 homens, senão outros caem lá acompanhando. Então, havia mulheres que estavam provendo a alimentação e o necessário. Muitas vezes eles certamente dormiram debaixo das árvores, mas comida tinha que ter de qualquer forma. Agora, preciso esclarecer um pequeno detalhe que não vai muito longe, mas aqui no verso 2, algumas mulheres o sustentavam, ou os sustentam, quer dizer, se era ele, Jesus, ou se era eles, a turma toda, os manuscritos gregos estão bem divididos no meio. Metade para cá, metade para lá. Eu sigo a melhor linha de transmissão com o singular, mas na prática não fazia diferença. Jesus não iria comer sozinho, né? Não ia. Então, fatalmente, se alguém estava provendo alimentação, tem que ser para todo mundo, óbvio. Então, aqui temos a explicação de como é que Jesus foi sustentado nas suas andanças. Agora chegamos a parábolas, ou mormente uma aqui, que Lucas dá a tal parábola do semeador, que eu chamo a parábola dos solos. Vamos ler então agora versos 4 a 8. Ora, ajuntando-se uma grande multidão, pessoas vindo a ele de várias cidades, ele falou por uma parábola. Um semeador saiu a semear sua semente, e enquanto semeava, alguma semente caiu à beira do caminho, foi pisoteada e as aves do céu a devoraram. E alguma caiu sobre uma laje de pedra, e ao germinar, secou por não haver umidade. E alguma caiu entre espinhos, e crescendo juntos os espinhos a sufocaram. E o resto caiu dentro da boa terra, e crescendo, produziu fruto, a 100 por 1. Tendo dito essas coisas, ele vociferou: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Nós aqui conhecemos esta parábola de Mateus, acho que está também em Marcos, são coisas muito parecidas. Como Jesus vai explicar a palavra já logo embaixo, então não tem muito o que comentar. O que vai interessar é a explicação que Jesus vai dar. Vamos agora ler versos 9 a 10, que esse aqui é uma dobradiça.
Os seus discípulos o perguntaram, dizendo: que significa essa parábola? E em outro texto diz: por que está falando ao povo com parábolas? Aí ele disse: a vocês tem sido dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por parábolas, para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Você pode ver um texto maior em Isaías capítulo 6 e verso 9. O que Jesus disse aqui está mais claramente declarado em Mateus, tal, mas aqui já dá para entender. Jesus está dizendo claramente que ele passou a fazer uso de parábolas para que o povo não entendesse. Isso está claro. Isto aqui aconteceu unicamente após Jesus ter sido formalmente rejeitado pelas lideranças. Foi só aí que Jesus começou a utilizar parábolas. É por isso que, não está aqui, mas em outro texto, os discípulos ficaram surpresos. O que é isso? Por que você agora está falando em parábolas? Que ele não tinha feito isso antes. Então, aqui, Jesus disse, é para que o povo não entenda. Houve uma mudança de estratégia. No momento que as lideranças o rejeitaram formalmente, então Jesus mudou a sua estratégia. A razão pela qual também eu digo que não se deve nunca basear uma doutrina numa parábola. Porque Jesus declara que a razão de usar parábolas é para que o povo não entenda. Então, se é para não entender parábola, então fundamentar doutrina em cima de uma coisa que não é para entender, então obviamente não funciona, não procede. Em cima da explicação que Jesus dá, aí sim. Se Jesus explica, podemos utilizar a coisa explicada. Agora, sem explicação, não. Parábola nunca deve ser utilizada para fundamentar doutrina. Vamos então agora ler versos 11 a 15, que Jesus vai explicar agora a parábola. Esta, pois, é a parábola. A semente é a palavra de Deus. À beira do caminho são os que ouvem. Então vem o diabo e tira a palavra do seu coração para que não se salvem tendo crido. Sobre a laje de pedra são os que, quando ouvem a palavra, a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz. Creem durante algum tempo e no tempo de provação desistem. Quanto às que caíram entre espinhos, estes são os que ouviram, mas ao prosseguirem são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres da vida, e não produzem fruto maduro. Já quanto às na boa terra, estes são os que, tendo ouvido a palavra com coração nobre e bom, a retêm e produzem fruto com perseverança. Agora aqui no verso 12 nós temos uma verdade terrível. O soberano declara que Satanás tem acesso à mente dos homens, das pessoas. Está aqui muito claramente. O diabo vem e tira a palavra do coração da pessoa. Então, Satanás invade a mente, o coração, e tira a palavra que já está lá dentro. A pessoa já ouviu, Satanás vem e tira de dentro. E aqui Jesus diz, para que não se salvem tendo crido, ou crendo, como está na sua Bíblia. Satanás faz isso exatamente para que as pessoas não creiam, não sejam salvas. Deixa eu ler aqui um texto paralelo, está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versos 3 e 4. Isso aqui é muitíssimo importante. Se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desta era cegou os entendimentos dos incrédulos,
para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. O Deus deste mundo, dessa era, é Satanás. Então, aqui temos a declaração muito clara que Satanás cega os entendimentos das pessoas, os incrédulos, exatamente para que não entendam o Evangelho, não se convençam, não sejam levados ao arrependimento e, portanto, à salvação. Está aqui, muito claramente, mas Jesus já havia dito a mesma coisa ao explicar a parábola do semeador. Isso é terrível. Agora, isso tem remédio. Nós temos autoridade em Cristo para rechaçar isso. Não é meu assunto aqui no momento. Eu tenho muita coisa escrita. Tem até um livro agora em português, Guerra Espiritual. Você pode baixar muito artigo sobre isso do meu site. E, aliás, no meu site tem inclusive uma série de vídeos, acho que 30 horas quase, onde eu dei realmente uma oficina completa sobre a questão de guerra espiritual. Só que naquilo eu fiz há 15 anos atrás e de lá para cá eu aprendi algumas outras coisas. Isso está nos meus artigos mais recentes. Não vou me deter mais com isso agora aqui, porque não tenho 30 horas para fazer. Agora, o resto nós já temos comentado em outro momento. Veja bem que quanto a pedra, o terreno pedregoso, e quanto aos espinhos, a semente germinou. Houve vida, entendeu? A semente, agora, quanto a semente que caiu pelo caminho, foi pisoteado, que os pássaros comeram, aí não houve vida, quer dizer, a semente não chegou a germinar. Mas aqui, na pedra, espinho, germina. A vida. Só que, quanto a pedra, não tem raiz, não tem fundamento, não tem terra, então não tem jeito, não aguenta. Chega o sol, queima, morre. No caso, as provações da vida. Já o caso dos espinhos é outro problema. Tem vida, só que as preocupações, tudo que cerca a gente aqui neste mundo vem assim, roubando o nosso tempo, a nossa atenção e finalmente também os nossos valores, e a semente fica sufocada, frustrada, não produz fruto. Ao passo que a terra boa rende o que é para render. Verso 16 agora, 16 a 18. Tendo dito essas coisas, ele, no caso de Jesus, vociferou: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Ninguém acendendo um candeeiro o cobre com algum vaso ou o coloca debaixo de uma cama. Antes ele o coloca num velador para que os que entram possam ver a luz. Aliás, não há nada escondido que não será revelado, e nada oculto que não se tornará conhecido e vir à luz. Portanto, tomem cuidado de como vocês vão ouvir. Porque há quem tem, mas será dado. Mas de quem não tem, até o que pensa que tem, será tirado. Praticamente todas as versões que eu já vi omitem, tendo dito essas coisas, ele vociferou: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E eles fazem isso seguindo 45% dos manuscritos gregos. Eu sigo a melhor linha com 55%. É que aqui, esse quem tem ouvido para ouvir, Jesus está falando do que vai falar. Ao passo que aqui, ali em cima, no verso 15, ele estava falando daquilo que ele tinha falado. Aí que o pessoal se dá mal, achando que não precisava repetir a mesma coisa, mas só que aqui ele está
pensando no que ele vai falar. Não faz muita diferença também, não. Aí ele vem com essa parábola que é óbvia, ninguém vai acender moralmente, se é tipo lamparina que tem chama, aí é que você não pode colocar debaixo da cama outra coisa assim, vai pegar fogo mesmo. Então, agora, quando aqui no verso 17 ele diz que não há nada escondido que não será revelado, e nada oculto que não se tornará conhecido e vir à luz, isso não é muito confortador, não. Aí a gente tem coisas que seria melhor que não fossem reveladas, não? Está aí, Jesus declara, tenha cuidado. É preciso entender que tudo vai ser revelado. Então, no verso 18, então, Jesus realmente dá o porquê da coisa. Tomem cuidado de como vocês vão ouvir. Exatamente é essa a questão. Como? E vai aí se vamos obedecer, se vamos aproveitar, qual vai ser a nossa reação, como vamos ouvir. Porque prossegue Jesus dizendo, a quem tem, mas será dado. Se você vai aproveitando, vai recebendo mais e vai crescendo e vai subindo. Quem não tem, até o que pensa que tem, lhe será tirado. O que eu entendo, irmãos, é que o crescimento espiritual é algo como você subir um aclive de bicicleta, só que essa bicicleta não tem freio. Se parar de pedalar, você começa a retroceder, que não tem freio. Então, ou nós crescemos, ou nós começamos a perder o que já temos. Ficar parado no mesmo lugar é que não é opção. Ou sobe, ou desce. Por isso que devemos ter cuidado como ouvimos. Havemos de ouvir com atenção, com cuidado, visando realmente aproveitar, obedecer, fazer o que é indicado. Tome cuidado de como vão ouvir. Com certeza, pode saber que sim. Verso 19 a 21. Então a sua mãe e seus irmãos foram ter com ele, mas não conseguiram aproximar-se dele por causa da multidão. E foi-lhe informado por alguns, tua mãe e teus irmãos estão em pé lá fora, querendo ver-te. Mas respondendo ele, disse-lhes, minha mãe e meus irmãos são estes, os que ouvem a palavra de Deus e a praticam. É preciso entender o que Jesus está fazendo aqui. Ele está redefinindo relacionamentos. Ele está mostrando que dentro dos interesses do reino de Deus, os relacionamentos antigos não têm a mesma importância ou a mesma função. Ele não está negando que a Maria seja sua mãe, mas a questão é que dentro do reino de Cristo, o reino de Deus, o nosso compromisso principal deve ser com Ele e com o reino, não com a nossa família natural física. Aliás, existem momentos, ocasiões, quando o reino prevalece mesmo sobre a família. O que aconteceu aqui? Ele estava lidando com a multidão. Em outro evangelho diz que a mãe e os irmãos estavam achando que Jesus estava exagerando, estavam vindo para ver se seguravam ele, obrigavam ele a maneirar como se diz. Mas Jesus não estava nem aí com isso, porque não era isso. Não era isso. Então,
É aí que ele diz: minha mãe e meus irmãos são estes que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Aí que está a questão, tem que praticar. Meramente ouvir não resolve. Agora, vamos a um caso muito interessante. Verso 22 a 25, para começar. Ora, aconteceu num daqueles dias que ele, no caso Jesus, entrou num barco com os seus discípulos e ele disse-lhes: vamos para o outro lado do lago. Partiram. Mas enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um vendaval e o barco estava sendo inundado e eles corriam risco de vida. Aí eles foram e o despertaram, dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. Então ele se levantou e repreendeu o vento e as ondas da água e pararam e houve calmaria. Aí ele disse-lhes: onde está a vossa fé? Mas cheio de medo, eles se maravilharam, dizendo uns aos outros: quem pode ser este? Porque ele dá ordens até aos ventos e às águas e eles obedecem. Eu entendo que o vendaval aqui não foi normal, não foi natural. Você sabe que esses homens, Pedro e os outros, eram profissionais na pescaria, conheciam aquele lago assim como a palma da mão, estavam cansados de ver tempestade naquele lago. Só que aqui não foi normal, não. Aqui foi outra coisa. Mormente não iria dar tanto que ia realmente encher o barco para fazer inundar. Eles disseram que estavam correndo risco de vida mesmo. E eles correram ao mestre e ele nem aí, né? Jesus dormindo numa boa, não estava nem aí. Foram: mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, na maior calma, levanta, repreende, tanto vento como água, parou. Calmaria. Agora eu quero comentar isso aí. O que nós temos aqui é Jesus resolvendo um problema, mas também desfazendo as consequências do problema. E eu relaciono isso a 1 João, acho que capítulo 3, verso 8, por ali, onde diz que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. E entendo que isso é da nossa competência também. E deve atingir as consequências também, senão... Mas o que Jesus fez aqui foi isso, olha só. Não sei se você já morou perto assim de um lago grande, um rio grande, tem uma expansão de algum tamanho d'água. Se você já fez isso, você, quem sabe, já pôde observar que uma vez que um corpo d'água fica agitado, a causa pode parar, mas o efeito não para tão cedo assim, não. Eu me lembro, eu estava uma vez no barranco de Rio Purus, na cidade de Itapauá, e de repente passou uma corveta da Marinha a todo vapor. Estava simplesmente... E corveta é um dos navios de guerra mais velozes que tem. Estava assim, levantando assim, uma onda de proa de 1 metro, pelo menos. Agora, o Rio Purus, naquele momento, tem 1 quilômetro de largura. É largo demais ali. Eu aqui observando. A corveta se mandou. Lá passou uma curva. Mas as ondas bateram nos barrancos e, naturalmente, a corveta estava no meio do rio. Né? Bateram e lá vinham de onda, as ondas. Né? Bateram no barranco, aí volta. Eu aqui fiquei lá uns 15 minutos. Finalmente, e é um rio com correnteza ainda assim por cima. Quer dizer, demorou a acabar com o efeito
da Corvette. E o estrago que fez, então, que tudo lá é canoa, né? E tem canoa velha cheia de macaxeira de molho e coisa, ou mandioca de... Era canoa pulando para o ar, era um estrago. O que eu quero dizer é que você, agitando a água, mesmo parando com a causa, a água não para tanto. Então aqui, quando houve uma calmaria, é porque Jesus desfez as consequências do vento. Parou o vento, mas também desfez as consequências. Então é que nós também podemos fazer isso dentro de alguns limites. A primeira de João 3 e verso 8. Agora vamos ao verso 25. Aí Jesus a ele, onde está a vossa fé? Mas o que é isso? Como assim? É como que se Jesus estava aí, por que vocês não resolveram? Eram vocês que tinham que resolver isso aí. Mas não foi o caso. Aí eles ficaram cheios de medo, maravilhados. Eles perguntam quem pode ser este, mas isso aí me intriga um pouco, me deixa perplexo. Como é que eles não sabiam quem ele era? Que coisa! Quais eram as opções? Um ser humano? Um ser angelical, quer bom, quer mal, ou então o próprio Deus. Agora, controlar a natureza, ele já tinha visto ele curar tudo quanto era coisa, até levantar morto. Mas, quem sabe, controlar a natureza era de outra ordem, não sei muito bem, não. Agora, curiosamente, os demônios sabiam muito bem quem Jesus era, viviam dizendo, tu és o Filho de Deus, tu és... E esses homens não entenderam ainda, que coisa. Nós, se estivéssemos lá, será que nós iríamos fazer melhor do que ele? Não sei. Não sei, acho que não, nem sempre. Pronto. Eu entendo que aquela tempestade foi sobrenatural. Eu acho que Satanás estava querendo matar Jesus, porque Jesus estava exatamente indo para onde tinha uma vítima de Satanás, assim, mas de primeira. E Jesus estava indo lá, era para resolver esse caso, e Satanás não estava querendo que chegasse lá. Eu entendo que Satanás tentou evitar, mas não conseguiu. Então vamos agora ler o que está nos versos 25 a 31, para começar. Aí navegaram até o distrito dos Gadarenos, que fica defronte da Galileia, mas quando ele desceu para a terra, um certo homem do lugarejo foi ao encontro dele, que vinha com demônios há muito tempo. Ele não usava roupas, nem vivia numa casa, e sim entre os sepulcros. Quando viu Jesus, ele deu um grito, prostrou-se diante dele e disse em alta voz, que queres tu comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque ele havia ordenado ao espírito imundo que saísse do homem. Abre parênteses, pois muitas vezes tinha se apoderado dele, ele era amarrado com cadeias e grilhões e vigiado por guardas, mas quebrando as correntes era impelido pelo demônio para lugares ermos. Fecha parênteses. Aí Jesus perguntou-lhe, qual é o teu nome? Ele disse, Legião, porque muitos demônios tinham entrado nele. E ele ficou implorando-lhe que ele não ordenasse que eles fossem para dentro do abismo. Quando aqui diz o distrito dos Gadarenos, o texto grego eclético em voga, ora, seguindo meramente 3 manuscritos gregos de qualidade objetivamente inferior, contra 1.700 melhores,
traz Gerasenos, seguido pela nova versão internacional. A linguagem hoje é atualizada, contemporânea. A nova versão internacional ainda nos brinda com uma nota de rodapé que diz: alguns manuscritos trazem gadarenos. Agora, utilizar o vocábulo alguns para descrever mais de 1.600 manuscritos contra 3 é um uso desonesto do idioma nacional. Você poderia usar alguns para os 3, mas não para 1.700. Isso é desonesto, isso é perverso. Agora, eu tenho uma discussão, uma explicação um tanto detalhada que está no apêndice, que eu comparo exatamente Mateus, Marcos e Lucas, que todos os 3 relatam este acontecimento. É preciso meramente, eu não vou ler tudo aqui, você pode ler com calma. A questão é exatamente que a região era de Gadara. Gadara era a cidade capital da província romana de Perara. A cidade de Gadara ficava uns 10 quilômetros da orla do lago, mas a região era dos gadarenos. Aquilo que o texto eclético inventa, esses Gerasenos, isso é uma ficção, não existe isso. 3 contra 1.700. Agora, Mateus, sim, traz uma coisa diferente, segundo 98% dos manuscritos, diz Gergesenos. A questão exatamente que Gergesa deve ter sido um lugarejo bem ali. Você pode ver que depois correr até a cidade de Gadara, que ficava a 10 quilômetros, os porqueiros não tinham como correr até lá e trazer o povo de volta. Não. Mateus está escrevendo para judeus e pessoas ali que conheciam muito bem a região. Então, ele fala do lugarejo. Não tem mais vestígio daquele lugarejo. Mas que certamente existia no tempo, existia e tinha o nome de Gergesa. Então, Mateus escrevendo para pessoas que conheciam, Gergesa está aí. Agora, Marcos escrevendo para romanos, estava nem aí com isso. Para os romanos, eles iriam saber que tinha uma província de Perara e tal, isso sim. Então, Lucas também. Então, querendo realmente alguém uma explicação mais detalhada, pode achar isso no meu apêndice, mas não tem nada de problema, não tem nada de contradição, é só entender exatamente as evidências. Esse homem era problemático. Em outro texto diz que era tão perigoso que o pessoal nem podia passar por perto. Ele atacava e tal. Só que esse demônio sabe melhor quem é Jesus do que os próprios discípulos. Olha. Que queres tu comigo, Jesus? Filho do Deus Altíssimo. Ora, o demônio sabia quem era. Rogo-te que não me atormentes. Esse demônio, aliás, era o chefe da turma que estava falando. Ele sabia quem era Jesus e sabia que ele podia muito bem atormentá-los ou mesmo mandar para seu lugar antes da hora. É isso que ele está mostrando a sua preocupação. Porque Jesus, no verso 29, já tinha começado por mandar o Espírito embora, mas o demônio ainda quis dialogar. Jesus permitiu. O caso dele era muito sério. Quer dizer, amarrado com cadeias, grilhões, ele rasgava tudo, não tinha jeito. Agora, o verso 30 tem dado margem para muita besteira, ao meu entender, na área da libertação, assim, expulsão de muita coisa e tal. É o problema do nome. Jesus perguntou, qual é teu nome? E ele responde, Legião. Agora,
Será que Jesus não sabia o nome do demônio? Acho que sim, certo que sim. Nesse caso, por que ele perguntou? Eu digo que ele fez isso para ficar registrado, fazer parte do registro de que a infestação demoníaca existe, como de fato existiu. Mas, infelizmente, tem pessoas que dizem que você tem que saber o nome de um demônio para expulsá-lo, blá, blá, blá. Não. Você não precisa saber o nome de alguém para dar um tiro assim, bem na testa. Precisa não saber o nome, não. Basta atirar. Então, somente aqui também. Jesus nunca, antes ou nem depois, ficou querendo saber o nome de demônio. Meramente mandava embora. Agora, verso 31 exige um comentário especial. Legião, dizer porque eram muitos. Verso 31, mas ele, quer dizer, é o chefão que está falando em nome da tribo. Ele ficou implorando que Jesus não ordenasse que eles fossem para dentro do abismo. Aqui exatamente tem o artigo definido, o abismo. Presumivelmente é o mesmo mencionado em Apocalipse capítulo 20, verso 3. Os demônios estavam por dentro de um assunto que a maioria dos cristãos ignora. Eu entendo que aquela turma de gafanhotos que sai do abismo durante a quinta trombeta, exatamente são demônios. E esse pessoal aqui estava sabendo disso, estavam com medo de ser confinados ali antes da hora. Diz aqui, ficou implorando, por favor, não nos mande para o abismo, não nos mande para o abismo. E Jesus, tudo indica, atendeu mesmo, não mandou. Por que não? Eu creio que, se ele me perdoe a expressão, teria sido um tipo de avançar o sinal. Quer dizer, ele tinha de ganhar a vitória primeiro. Que Satanás ainda estava em pé neste mundo, como Deus deste mundo, e os demônios debaixo dele ainda estavam em pé por legítimo direito, como súditos de Satanás. Jesus tinha de chegar até a cruz, ganhar a vitória, derrotar Satanás. Aí sim, aí mudou. Então eu entendo que aqui Jesus não fez ainda, porque teria sido tipo avançar o sinal, seria antes da hora. Prosseguindo então, vamos ver aqui agora versos 32 a 37. Ora, uma manada de muitos porcos estava pastando ali na colina. E os demônios começaram a implorar que ele lhes permitisse entrar naqueles. E ele lhes deu permissão. Aí os demônios saíram do homem e adentraram os porcos. E a manada correu ladeira íngreme abaixo para dentro do lago e afogou-se. Ora, quando os porqueiros viram o que tinha acontecido, eles fugiram e o relataram no lugarejo e nos arredores. Aí eles saíram a ver o que tinha acontecido e chegaram até Jesus e encontraram o homem de quem haviam saído os demônios assentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Também os que tinham visto contaram ao povo como o demonizado tinha sido curado. Então toda a multidão, vinda da região circunvizinha dos Gadarenos, suplicou a ele que se retirasse deles, porque estavam dominados pelo medo. Então ele entrou no barco e regressou. Curioso. Parece que os demônios não querem ficar sem um corpo, sem uma habitação. Começaram a implorar que Jesus permitisse que entrassem nos porcos. Não era, como que eu vou dizer, não era muito critério não, mas também não tinha opção. Ou eram os porcos ficar sem nada, ou mesmo serem enviados para o abismo, não. Eles queriam os porcos. Só que os porcos é que não queriam. A manada se manda ladeira abaixo.
para dentro do fogo dentro do lago e afogou-se. Sinceramente, a gente acha graça, mas acho que não foi tanto assim. Eu duvido muito que tenha sido os demônios que ordenaram aquela reação. Teria sido totalmente contraproducente, deixando eles outra vez sem casa. Quer dizer, não foi os demônios que mandaram os porcos água dentro. Eu digo de passagem que muitas vezes animais demonstram mais bom senso do que seres humanos. E talvez os porcos tenham preferido a morte em vez de demônios. Você já ouviu certamente aquela frase, água que passarinho não bebe? Você sabe que tipo de água é essa? É a cachaça. E passarinho tem mais juízo do que o homem, né? Passarinho não bebe, mas o homem sim. Imagino ser possível também que foi o próprio Jesus que comandou a ação. Sendo que carne de porco era proibido ao povo de Deus. Aliás, não sei se você sabia, mas porco sabe nadar. Porco sabe nadar, sim, senhor. É estranho que toda a manada tenha morrido. Porco nada, sabe nadar. Tudo aqui foi sobrenatural, foi diferente. O fato é que eu duvido muito que tenham sido os demônios. Aí eles ficaram sem casa outra vez. Agora os porqueiros, estão vendo aí, eles se mandam. Quando aqui fala, no verso 34, relataram no lugarejo, nos arredores, como já expliquei, esse lugarejo tinha o nome de Gergesa. Não era a cidade de Gadara, Gadara ficava a 10 quilômetros. Não tinha como os porqueiros correrem 10 quilômetros. E depois o povo todo correr de volta 10 quilômetros. Não, nem iriam correr de volta. Não, tinha um lugarejo ali por perto. E os porqueiros então eram dali, então reuniram, houve um grupo respeitável de pessoas que se aglomeraram ali para ver o que tinha acontecido. Lá está o homem, vestido, perfeito juízo. Ficaram com medo, e não sem motivo. Obviamente, Jesus representava um poder sobrenatural, óbvio. Aquele homem nunca ninguém tinha resolvido, eles tinham prendido, cadeia, nada. Não. Aí Jesus chega, manda embora, está aí sentado. Não, ficaram com medo mesmo. Agora, você pode entender que aqueles porcos, uma legião inteira de soldados no exército romano era de 6 mil. Mas quase nunca a legião andava completa, andava pela metade, 3 mil. Mas nós lemos em outro caso que era mais ou menos 2 mil porcos. Não sabemos se tinha 2 mil, se era 2 mil demônios, um demônio para cada. Não sabemos. O fato é que era um horror de demônios e era um horror de porco. Agora, 2 mil porcos seria a economia daquele lugarejo. Então, economicamente, a perda era terrível para eles. Aquele foi um prejuízo econômico muito sério. Perder 2 mil porcos. Não. Então, eles simplesmente ficaram abismados, aterrorizados, e disseram, por favor, retire-se, por favor, vá embora. E ele, de fato, foi embora e nunca mais voltou. Que saibamos, Jesus nunca mais voltou àquele lugar, não queriam, pediram que ele fosse embora e foi. Eles tiveram a sua oportunidade, só que a oportunidade não se apresentou de forma muito agradável. Contudo, só para completar o caso, vamos ler os versos 38 e 39. Já o homem de quem tinham saído os demônios havia começado a implorar a ele Jesus que o deixasse permanecer com ele. Mas Jesus o despediu dizendo, volta para tua casa e relata o quanto Deus te fez. E ele se foi e proclamou por todo o lugar o quanto Jesus tinha feito por ele. Que interessante. O homem queria ficar com Jesus, queria segui-lo, queria fazer parte da turma.
Mas Jesus não. Não. Você tem que ficar por aqui e dar testemunho. Volta para tua casa, relata o quanto Deus te fez. E aqui diz que ele foi dizendo quanto Jesus tinha feito. Então o homem entendeu que Jesus era Deus. Parece que o testemunho daquele homem produziu algum efeito. Que mais tarde, depois, quando Jesus estava voltando lá de Sidom, aquela mulher desesperada por lá, coisa e tal, ele voltou por cima do lago e desceu do lago leste. Foi aí que se deu a multiplicação dos pães para 4.000 e tal, etc. Então, houve um bom número de pessoas assim receptíveis, querendo ouvir naquele tempo. Então, parece que esse homem curado, de fato, fez algum efeito. Aliás, pensando bem, considerando a fama ou a notoriedade dele, a palavra dele ia ter impacto mesmo, falando quanto Jesus tinha feito por ele. E a perca dos porcos também não iria diminuir o valor da história. Então, acho que podemos parar por aqui, porque a partir do verso 40, Jesus vai voltar, já chegando de volta ao outro lado do lago, aí é outra história.